Agora nós vamos para a terceira atividade teológica e nós vamos resolver o conflito que existe entre o texto de 1 Reis e o texto de Lucas. Então, Jesus ele fez uma citação de Elias, dizendo que nos dias de Elias haviam muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão aquela que estava em Sarepta. Como que nós vamos resolver isso? Fizemos a leitura do primeiro texto, que está em Reis, fizemos a leitura do segundo texto, que está em Lucas, e vamos aplicar as três primeiras regras de interpretação. Vamos fazer a correlação entre elas e vamos entender, com aquela pergunta de pano de fundo, afinal de contas, Deus faz ou não acepção de pessoas? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Esta é uma declaração de fé que vem das palavras dos apóstolos. Desde o apóstolo Pedro ele vai dizendo: eu bem reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável pessoa de qualquer nação que faz o bem. O apóstolo Paulo, em várias das cartas, ele diz: para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz, então, diferenciação de melhores ou piores. Para com Deus existe oportunidade, ou chance, ou alcance, ou eleição possível para qualquer um. Então é disso realmente que o texto está falando, tanto em Reis quanto em Lucas. Este é um equívoco que nós cometemos quando estamos estudando teologia. Nós queremos aplicar um assunto dentro de outro assunto. Ou nós queremos cometer um erro de generalização e não de especificidade. Por isso que eu disse, analise texto com texto. Primeiro, o texto de Reis está falando de acepção de pessoas? Não. O texto de Lucas está falando de acepção de pessoas? Também não. Como que eu vou aplicar então o tema Deus faz acepção de pessoas usando o texto de Reis e o texto de Lucas? Somente por um artifício de argumentação. Esse artifício de argumentação faz parte da retórica. E isso acontece muito nos estudos teológicos. Os textos não têm relação necessária, não estão necessariamente imbricados um com o outro, um não está correspondendo necessariamente com o outro, e então eu venho com uma pergunta de fora e forço o texto a dizer o que ele não está dizendo. Porque o assunto de 1 Reis não é acepção de pessoas. Acertadamente, um dos comentaristas aos vídeos, ele disse que existe um contexto histórico ali no primeiro livro dos Reis. E esse contexto histórico leva Deus a enviar Elias para fora do seu país, para que o profeta esteja ausente durante os 3 anos de fome e seca que está acontecendo na nação de Israel. Não diz respeito à acepção de pessoas, Deus fazendo discriminação. Não é isso. É um tempo de juízo, e nesse tempo de juízo o profeta fez o que era a parte dele, que era transmitir a vontade de Deus, e agora ele é retirado de cenário. Deus enviou para Sarepta, não por distinção, não porque ele estava recriminando, discriminando as viúvas de Israel. É porque naquele contexto histórico, Deus deu refúgio para Elias fora das terras de Israel, aonde ele não seria procurado. É só você ir para o contexto geográfico, junto com o contexto histórico e cultural, e você vai descobrir que Elias foi justamente para a terra de onde saiu Jezabel, que era mulher de Acabe. Uma ironia, uma pedagogia de Deus, um método de Deus trabalhar, esconder o profeta dele justamente dentro da casa do inimigo, coisas parecidas assim. Então, não é sobre acepção de pessoas que está falando o primeiro texto de Reis. E também não é sobre acepção de pessoas que Jesus está falando no livro de Lucas. Percebam que ele entrou na sinagoga, e lá na sinagoga ele foi não aceito, ele foi recriminado, ele foi discriminado, ele foi perseguido na sinagoga da cidade dele, e ali tem um contexto em que Cristo vai dizer o seguinte: nenhum profeta é aceito, aliás, nenhum profeta é rejeitado, senão pelos da sua própria nação. Aí Cristo exemplifica. Não diz respeito à acepção de pessoas de novo. Então,
Cristo estava dizendo que da mesma maneira como Eliseu, ele teria sido rejeitado por Israel, Cristo também estava sendo rejeitado pelos israelitas. Da mesma forma como qualquer uma outra viúva, que aquele fosse enviado ali em Israel, possivelmente não creria no que ele tem a dizer, assim Cristo também não estava sendo aceito. Então é uma comparação, mas não diz respeito à acepção de pessoas. Perceberam então? Existem artifícios retóricos que fazem a Bíblia dizer o que ela não está dizendo, que fazem a Bíblia afirmar o que ela não está afirmando, ensinar o que ela não está ensinando. Então nós vamos com os filtros teológicos e descobrimos aonde estão as falácias, onde estão as heresias, onde estão as distorções doutrinárias e teológicas. O cuidado que nós tomamos é justamente para separar um assunto do outro, não mesclá-lo e, à medida do possível, interpretar a doutrina dentro do seu próprio contexto e não misturar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma leitura que eu fiz do pastor Isaltino Coelho. Pastor Batista, ele escreveu um comentário sobre o Gênesis. E nesse comentário ele fala, quando nós estávamos estudando o Gênesis, lá no começo está dizendo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, também está escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós, cristãos trinitarianos, imaginamos que o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão conversando. Então o pastor Isaltino ele nos lembra o seguinte, o livro foi escrito por um semita, por Moisés, aceito como tendo sido escrito por Moisés, e ele não tinha a noção trinitariana que nós temos sobre Deus. Então, com certeza, Moisés não estava pensando na fórmula da Trindade quando ele escreveu lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Provavelmente ele está usando um recurso da estilística em que os monarcas da antiguidade falavam no plural, falavam em pluralidade. Então, ali é Deus falando, façamos, mas é um estilo, é um estilo de linguagem. Então nós vamos ali com a nossa mentalidade trinitariana e forçamos o texto de Gênesis a apresentar a Trindade, sendo que ali a Trindade não está se apresentando ainda. Aliás, a Trindade é uma revelação do Novo Testamento. Assim como a vida pós-morte também é uma revelação do Novo Testamento. Quando você vai ao Antigo Testamento e tenta provar que os judeus tinham consciência de uma vida pós-morte lá no Antigo Testamento, aí você erra. Você comete o que nós chamamos em teologia de exegese. Exegese, forçando uma interpretação que não está lá. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Este foi um exercício, foi uma atividade, virão outras atividades, e então, ao longo deste curso, com essas atividades, você vai compreender que, embora seja difícil, não é impossível. Se outros praticaram este exercício e se deram bem e compreenderam melhor, isso pode acontecer com você também. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.